Olá, meus caros e minhas caras, eu sou o professor Gabriel Canedo e neste encontro de hoje nós faremos uma revisão de véspera em Direito Constitucional. Eu separei aqui os 3 temas mais recorrentes nas provas de Direito Constitucional para poder então traçar alguns detalhes, explorar algumas questões junto com vocês. Quais são eles? Súmula vinculante, controle de constitucionalidade e também medida provisória. E é claro, ao longo da nossa exposição, nós faremos aqui algumas incursões em outras temáticas correlatas que igualmente são importantes para as provas de direito constitucional. Perfeito? Eu vou jogar na sua tela algumas anotações base, inclusive, de texto normativo, de texto da Constituição, para que vocês possam acompanhar melhor aqui o desenvolvimento dos assuntos. E também, ao longo da conversa, eu farei alguns registros, tudo para poder facilitar a compreensão de vocês. Vamos lá? Qualquer dúvida, pessoal, podem me reportar no Instagram, @profgabrielcanedo. Pois bem, vamos começar então aqui com o tema súmula vinculante, que é o primeiro dos temas que nós vamos abordar neste encontro de hoje, nessa revisão de véspera em Direito Constitucional. Pessoal, para início de conversa, é necessário que você tenha em mente que a competência para criar, editar, a competência para revisar e também para cancelar súmula vinculante é do Supremo Tribunal Federal. Somente o STF é que tem competência para criar, revisar e cancelar súmula vinculante. É até mesmo uma redundância, você dizer súmula vinculante do STF, porque na verdade, realmente, só o Supremo é quem tem essas competências. Perfeito? Bom, o Supremo ele pode, pessoal, criar, revisar ou cancelar súmula vinculante de ofício ou mediante provocação. Tá? Vejam que, mesmo sem ser provocado, ex officio, o Supremo, então, pode adotar essa iniciativa de criar, revisar ou cancelar súmula vinculante. Ah, Gabriel, mas espera aí. Se o Supremo for provocado, ele o será por quem? Quem é que vai provocar o Supremo para criar, revisar ou cancelar súmula vinculante? Meus amigos e amigas, aqueles mesmos legitimados lá do controle concentrado de constitucionalidade, que estão listados no rol do artigo 103 da Constituição. Mas daqui a pouco nós vamos tratar sobre esses legitimados. Basta que você saiba por hora que são os mesmos legitimados para o controle concentrado de constitucionalidade, aqueles que podem provocar o Supremo para criar, revisar ou cancelar súmula vinculante. Perfeito? Muito bem. Pessoal, para que o Supremo possa então aprovar a criação de uma súmula vinculante, é necessário que haja aqui a aprovação por um quórum de 2/3. Tá? É um quórum qualificado, de modo que, se lá no Supremo Tribunal Federal nós temos 11 ministros, a aprovação de súmula vinculante depende do voto favorável de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o quórum é de 2/3. Perfeito? Agora veja, todos nós sabemos, até por uma questão óbvia, está na própria descrição, no nome, na designação do Instituto, a súmula vinculante, pessoal, ela possui efeito vinculante. A súmula vinculante vincula. Pois bem, mas vincula quem? Esse efeito obrigatório, cogente, próprio da súmula vinculante, alcança quais órgãos? Quais pessoas? Pessoal, o efeito vinculante da súmula ele acaba alcançando os demais órgãos do Poder Judiciário. Tá? E quando você então verifica essa expressão demais, a palavra demais órgãos do Poder Judiciário, fica claro, fica evidente que o próprio Supremo Tribunal Federal não está alcançado pela súmula vinculante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal pode perfeitamente, a qualquer momento, revisar ou até mesmo cancelar o texto da súmula vinculante. Ok? Muito bem, então os demais órgãos do Poder Judiciário, isso quer dizer tribunais, juízes, estão alcançados pelo efeito da súmula vinculante. Joia. Agora, pessoal, também está alcançado por este efeito os demais órgãos da administração pública direta e indireta, tá? Das esferas municipal, estadual e também na esfera federal, obviamente. Tá? Então, todos os órgãos da administração pública, eventualmente uma autarquia, uma sociedade de economia mista, enfim, estão alcançados também pela súmula vinculante, tá? Pelo efeito obrigatório, cogente desta modalidade de súmula. Ok? Reparem bem que o legislativo, pessoal, não está alcançado aqui
pela força vinculante da súmula, né, vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não está alcançado. Tá? Por que não, Gabriel? Pessoal, aqui nós temos que observar a separação de poderes. Né? Por óbvio que a súmula vinculante ela se revela como um instrumento extremamente relevante, né, destacado no nosso sistema jurídico. Por quê? Porque com a súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ele vem, meus amigos, colocar um ponto final em certas controvérsias, em certas discussões, né? Especialmente naqueles temas em que há uma reiteração de ações judiciais. Sabe aquelas temáticas que acabam, de certa forma, insuflando, né, o Poder Judiciário? Com muitas e muitas ações, muitos recursos. Pois é, sobre esses temas, então, o Supremo Tribunal Federal, ele edita, né, o enunciado sumular de natureza vinculante, justamente com o propósito, com a intenção de resolver essas controvérsias e, por conseguinte, né, diminuir, reduzir a quantidade de demandas propostas no Poder Judiciário. Esta é a finalidade, perfeito? Mas veja, por mais relevante que seja o Instituto, nós não podemos relegar ao Poder Judiciário o exercício da função legislativa. Né? A função de inovar o ordenamento jurídico, criando novas regras, editando novas leis, efetivamente é do Poder Legislativo. Tá? É uma função típica que o Legislativo desempenha e não o Poder Judiciário. De modo tal, pessoal, que caso o Legislativo estivesse vinculado, né, pela súmula vinculante, nós teríamos um fenômeno, né, que se denomina petrificação do sistema jurídico. Né? Simplesmente o nosso ordenamento jurídico ele ficaria engessado a partir de um entendimento vinculante do judiciário, né, e não do Poder Legislativo. Então, por uma expressa, né, opção legislativa do nosso constituinte, nós temos aqui que o legislador, tá, ele não está alcançado pelo efeito vinculante. Isso fica claro, pessoal, quando você verifica aqui, ó, no artigo 103, a previsão expressa, olha só, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Reparem bem que nós não temos aqui a previsão de o legislativo estar alcançado, né, pelo efeito vinculante. Perfeito? Tranquilo isso? Muito bem. Agora, atenção. Isso nós estamos comentando aqui, pessoal, acerca do efeito vinculante, não diz respeito apenas à súmula vinculante. Tá? Esse efeito vinculante, e o comentário que eu faria aqui agora com vocês em particular, também alcança o efeito vinculante lá das decisões do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Vejam, quando o Supremo decide uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DPF, uma ação declaratória de constitucionalidade, tá? Uma ação direta por omissão, as decisões do Supremo nessas ações também têm efeito vinculante. Perfeito? E aqui o alcance é exatamente o mesmo alcance, né, que nós aqui explicamos para vocês em relação aos enunciados, né, textuais da súmula vinculante. Perfeito? Então reparem bem, como nós já explicamos, que o legislativo não está alcançado pelo efeito vinculante. Ok? Perfeito. Atenção, pessoal, porque nesse sentido, nós podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que o legislador, então, ele pode criar leis, né, que contrariem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que está versado em súmula vinculante. Sendo mais direto, o legislador pode ir contra o entendimento do Supremo, que está posto em súmula vinculante. O legislador pode ir contra o entendimento do Supremo, que de repente está posto numa decisão lá no controle concentrado de constitucionalidade. É perfeitamente possível. Por que, Gabriel? Ora, porque, como nós já explicamos, o legislativo, na sua função típica de legislar, de criar leis, de inovar o ordenamento jurídico, ele não está alcançado pelo efeito vinculante, tanto da súmula como também das decisões do Supremo, lá no controle concentrado de constitucionalidade. Perfeito? E olha que interessante, pessoal. Imagina só a seguinte questão aparecendo para você na prova.
O chefe do executivo, ele está alcançado pelo efeito vinculante da súmula vinculante ou das decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à sua função atípica de legislar? Vamos ser mais diretos. Pode o chefe do executivo editar uma medida provisória, né, que não é lei, mas tem força de lei, contrariando o entendimento do Supremo posto em súmula vinculante ou em alguma decisão do controle concentrado de constitucionalidade? A resposta é sim. É perfeitamente possível, né, o chefe do executivo editar uma medida provisória que vá realmente contra ao entendimento do Supremo. Justamente porque, pessoal, não há aqui a vinculação em relação à atividade legislativa. E quando o chefe do executivo ele edita ou adota uma medida provisória, ele está justamente legislando. Então, como a atividade legislativa não está alcançada pelo efeito vinculante, é perfeitamente possível a edição de uma medida provisória contra o entendimento do Supremo, tanto em súmula vinculante como nas ações do controle concentrado de constitucionalidade. Pessoal, tudo isso aqui é muito importante, já foi cobrado inúmeras vezes em provas passadas e vocês precisam realmente ficar muito, muito atentos, porque não é difícil, né? E a recorrência nas provas anteriores realmente é muito, 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 muito grande. Perfeito? Vamos caminhar então adiante, porque eu quero agora falar com vocês acerca de uma outra temática relacionada aqui ao efeito vinculante, que diz respeito ao efeito backlash. Estou aqui destacando para vocês na nossa tela. Tá? Em que consiste o efeito backlash? Meus amigos, o efeito backlash nada mais é, estou anotando aqui para vocês, a reação legislativa às decisões e entendimentos do STF. Tá? Reação legislativa às decisões e entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Gente, aqui neste ponto, nós temos exatamente aquela questão que certamente vocês já se depararam antes, já viram, né, ao menos na imprensa, né, falar a respeito, consistente nas reações do Poder Legislativo em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Imagina só, o Supremo declara uma lei inconstitucional, o Congresso Nacional não concorda com esta postura do Supremo, não concorda com o entendimento do STF neste ponto. Então, o Legislativo, o Congresso Nacional, ele vai lá e cria uma nova lei. Ou até pior, né? Emenda a Constituição da República, né? Aprova uma emenda à Constituição que contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pergunta, isso é possível? Isso é perfeitamente possível. Tá? A isso dá-se o nome efeito backlash ou reação legislativa. Né? Um exemplo muito interessante, pessoal, e que vale a pena ser trazido aqui a lume, né, como ilustração, diz respeito àquela situação que envolveu a vaquejada. Né? O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei estadual, que, salvo engano, foi do estado do Ceará, que regulamentava no plano estadual ali a prática da vaquejada, né? Que até então era um esporte em que se utiliza, né? Em que o principal objeto ali é a vaca, é o gado, é o boi, né? E durante a atividade, me parece que, em certa medida, o animal é exposto a alguns atos um pouco mais violentos, né? Considerados por muitos como atos de crueldade. E nessa medida, então, o Supremo declarou a lei cearense inconstitucional, né? Porque ela não se harmonizava ali aos preceitos do artigo 225 da Constituição da República. Joia. O nosso Congresso Nacional, né, o nosso constituinte, derivado reformador, não concordando com essa decisão do Supremo, o que ele fez? Ele emendou a Constituição. Tá? Ele inseriu ali, na Constituição da República, um dispositivo que torna possível a prática, né, de esportes com animais, desde que eles não sejam submetidos à crueldade. Mas em termos práticos, após essa emenda constitucional, a vaquejada ela pôde continuar acontecendo, ela pôde continuar sendo praticada. Então, nós tivemos aqui exatamente o que se denomina backlash, o que se denomina reação legislativa, que é uma reação do Legislativo às decisões do Supremo Tribunal Federal. E isso é possível. Por que é possível? Porque, como nós explicamos, né,
o legislativo não está vinculado pelas decisões do Supremo e pelas súmulas vinculantes no exercício da sua atividade de legislar. Então, na criação de leis, na inovação do ordenamento jurídico, tá? As pessoas responsáveis pela atividade legislativa não estão alcançadas por este efeito vinculante. Isso é muito importante, pessoal. Tá bom? Vamos caminhar então aqui para o nosso próximo assunto, que é justamente o controle de constitucionalidade. Pessoal, o que é o controle de constitucionalidade? Pessoal, o controle nada mais é do que a verificação, tá? Verificação da compatibilidade das leis e atos normativos infraconstitucionais com o bloco de constitucionalidade, tá? Verificação da compatibilidade das leis e atos normativos infraconstitucionais com o bloco de constitucionalidade. Pessoal, nós precisamos verificar se, no aspecto formal, as leis infraconstitucionais estão em harmonia com a Constituição. De modo que a pergunta é a seguinte: será que a lei ela foi confeccionada, ela foi produzida com a estrita observância das regras postas no texto constitucional? Essa é a questão. Segunda questão: será que a lei infraconstitucional, o seu conteúdo, ele está em consonância com o conteúdo da Constituição da República? Então, é a segunda pergunta. E, ao respondê-las, nós estaremos verificando se a lei é formalmente constitucional, por exemplo, se todos os quóruns de votação foram observados, o procedimento foi seguido, e também se a lei é materialmente constitucional, isto é, se existe uma compatibilidade de conteúdo entre a lei infraconstitucional e a Constituição da República. Bom, só que eu coloquei para você aqui, bloco de constitucionalidade. Por que eu coloquei bloco de constitucionalidade? Não foi por acaso, tá? De propósito. Porque hoje, esta verificação, pessoal, das leis infraconstitucionais em relação à Constituição, ela não acontece apenas em relação à própria Constituição em si, tá? É lógico, nós levamos em consideração o texto da Constituição da República, está até aqui nas minhas mãos, né? Constituição Federal. Só que nós levamos em consideração também outros componentes, tá? Que têm status constitucional. Gabriel, o que é isso? Gente, lembram dos tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados conforme o procedimento das emendas constitucionais? Isso mesmo, aqueles tratados de direitos humanos, tá, que são aprovados no Brasil de acordo com o procedimento, com o rito das emendas constitucionais, esses tratados têm natureza, têm status constitucional. Exatamente. O tratado, por exemplo, de Marrakech, né? O tratado que versa sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? A Convenção de Nova York. Pois bem, todos eles são tratados internacionais sobre direitos humanos que têm status constitucional. Então, esses tratados, pessoal, eles compõem o bloco de constitucionalidade. Eles são considerados, sendo aqui bem direto com vocês, eles são considerados norma constitucional. Daí porque, olha que interessante a consequência. As leis infraconstitucionais, meus amigos, elas devem ter compatibilidade com esses tratados. Tá? Não só com o que está posto aqui expressamente na Constituição. Lógico, tem que estar de acordo com o que está aqui também, óbvio. Né? Só que é preciso que haja compatibilidade com aquilo que está gravitando, né, ao redor da Constituição. Né? E aí nós temos esses tratados, por exemplo. Tá? Então, é preciso que você tenha em mente essa situação. Perfeito? Joia. Meus amigos, o controle de constitucionalidade ele pode ser do tipo federal ou estadual. Olha que fácil, olha que simples. Ele será do tipo federal quando vejam, o parâmetro a ser observado, né, o parâmetro do controle, for a Constituição da República de 1988. Então, nesse caso, se o que nós vamos levar em consideração para saber se as leis infraconstitucionais realmente são constitucionais, for a Constituição da República, a Constituição Federal de 88, o controle será federal. Né? E vejam que nesse caso aqui, a competência vai recair sobre quem? Sobre o Supremo Tribunal Federal, lá no controle concentrado de constitucionalidade. Beleza pura? Joia. Muito fácil, muito tranquilo.
Agora, se de repente o parâmetro for alguma constituição estadual, meus amigos, veja que o controle será do tipo estadual, né? Notem que as leis estaduais, né, e as leis municipais, elas devem guardar compatibilidade com a Constituição do respectivo Estado-membro, né? Então, nesse caso, se de repente a verificação da compatibilidade for em relação à Constituição do Estado, nós vamos ter uma Constituição, um controle do tipo estadual. E nessa hipótese, gente, a competência para fazer esse controle concentrado será do Tribunal de Justiça Estadual. Tudo bem? Joia. Meus amigos, temos aqui duas modalidades de controle, né? Temos o controle concentrado, né, também chamado de abstrato, controle direto, e por outro lado temos o controle difuso, controle concreto ou indireto. Cuidado para não fazer confusão, né, com esses nomes, com essas nomenclaturas. Pessoal, o controle é concentrado quando a competência para poder realizar o controle concentrado, ela recai sobre dois tribunais. Quais são eles? Das duas, uma. Ou será o Supremo Tribunal Federal ou Tribunal de Justiça. Então, nesse caso aqui, nós temos controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Digamos, na compreensão clássica, pessoal, no controle concentrado, os efeitos da decisão são efeitos vinculantes e são efeitos erga omnes. Tá? São marcas do controle concentrado de constitucionalidade. Então, quem faz esse controle das duas, uma, ou é o Supremo, ou é, então, o Tribunal de Justiça. Tudo bem? Joia. Agora, o controle difuso, pessoal, no que tange a sua competência, né, a competência jurisdicional para a realização deste controle, bom, recai sobre todo e qualquer juiz, né? Todo juiz ou tribunal brasileiro pode realizar controle do tipo difuso de constitucionalidade. E é interessante aqui anotar para vocês que o controle difuso, pessoal, ele acontece no caso concreto, né? Na situação particular. Diferentemente do controle abstrato, nós comentamos acima aqui para vocês, que em grande parte das vezes, né, acontece no Supremo Tribunal Federal. Lá no controle abstrato, o Supremo ele avalia, por exemplo, se determinada lei é ou não compatível com a Constituição Federal. Tá? E aí ele declara a lei cons ou inconstitucional. E essa decisão vale para todas as pessoas, vale para todo mundo, né? Por isso que é chamado de controle abstrato. Ele não acontece, pessoal, em um caso concreto. Ele não acontece em uma situação particular, né? Numa ação proposta pelo João em face da Maria, né? Não é assim. O controle do caso concreto é justamente o controle do tipo difuso de constitucionalidade. Tá? Aí, por exemplo, em determinada ação judicial, né, em que se discute, vamos imaginar ali, eventual reconhecimento de união estável, né, reconhecimento de solução de união estável, se pretende declarar algum dispositivo do Código Civil inconstitucional. Então, a ação ali, né, uma das partes da relação processual fala assim, olha, juiz, eu fiz um pedido aqui, né, para que de repente seja feita a partilha, né, em razão da dissolução da união estável, só que o meu pedido ele está ancorado em uma causa de pedir, ou seja, a declaração da inconstitucionalidade de determinado dispositivo lá do Código Civil. Olha que interessante, eu faço um pedido numa ação judicial e falo, excelência, eu desejo, né, este pedido e o fundamento é justamente a declaração de inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal. Gente, olha que coisa interessante, né? A decisão do judiciário aqui no controle difuso, que acontece no caso concreto, é uma decisão que, à primeira vista, ela vai ter efeitos apenas em relação às partes da relação processual. Ao João e ao José, né? Ao João e a Maria. Só. Diferentemente lá do controle concentrado, abstrato, porque no controle concentrado abstrato, diferentemente, a decisão ela vai ter eficácia erga omnes, ela vai ter efeito vinculante. Perfeito?
Muito bem, pessoal. Aqui nessa aula de revisão de véspera, nós vamos aqui, de fato, nos limitar aos aspectos mais importantes, né? Uma vez que esses temas são tão, digamos assim, profundos, né? Que nós poderíamos ficar horas e horas falando a respeito deles. Mas para uma revisão de véspera, é o que nos interessa, está de bom tamanho, ok? Bom, quem são os legitimados, pessoal, para propor as ações do controle concentrado de constitucionalidade? Quem será que pode, por exemplo, né, propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, uma ação declaratória de constitucionalidade, ou até uma ação, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Gente, os legitimados estão aqui, ó, no artigo 103 da Constituição da República. Tá? É sempre importante, pessoal, nós termos em mente quem são esses legitimados. Não são poucas as questões de prova em que vem cobrando ali, né, talvez o ponto central da questão ou alguma alternativa, exatamente quem são esses legitimados. Então, aqui não tem escapatória, aqui realmente é decoreba mesmo, né? E é uma decoreba que realmente é viável, é possível, não é uma coisa de outro mundo, e eu vou aqui, né, tentar demonstrar para vocês um macete, uma técnica que auxilia muito a memorização desses legitimados do artigo 103 lá da Constituição da República, tá? Bom, quem é que pode propor então, pessoal, as ações do controle concentrado de constitucionalidade? Nós temos aqui um esquema mental que ele está organizado da seguinte forma. Veja bem, vamos imaginar aqui quem são as 3 pessoas mais destacadas, mais relevantes, né, da República Brasileira. Primeiro, presidente da República. Pessoal, pelo amor de Deus, independentemente de quem seja, né, quem for o presidente. Aqui como eu falei, é um esquema mental para memorizar esses legitimados 103, tá? Então, presidente da República, quem mais? Procurador-Geral da República, governador de estado ou do DF. Perfeito, né? Digamos aí, temos 3 pessoas, colocando na tela para vocês, 3 pessoas, entre aspas, mais importantes, né, da República Brasileira. Ok? Joia. Depois vamos colocar as 3 mesas diretoras mais destacadas das casas legislativas. Temos aqui a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal e a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então temos ali as 3 pessoas, digamos, mais importantes, né? Mais importantes. E embaixo temos as 3 mesas das casas legislativas também mais importantes. Mesa da Câmara, mesa do Senado Federal e mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Maravilha. Depois, pessoal, nós temos que verificar quem são as entidades mais importantes para completarmos aqui, então, né, esses legitimados do artigo 103 da Constituição que podem propor as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Temos aqui, pessoal, o Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Gente, para que o partido tenha legitimidade para propor essas ações, né, do controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, por exemplo, o partido tem que ter pelo menos um representante no Congresso Nacional. Pelo menos um deputado ou um senador da República, tá? Joia demais. Se ele não tiver, aí, pessoal, o partido, de fato, não terá legitimidade para propor estas ações. Show de bola. Quem mais? Temos aqui também confederação sindical. Não é federação, tá? É confederação sindical, né? Digamos assim, é o espectro mais amplo, né, da sindicalização no Brasil. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, né?
entidade de classe de âmbito nacional, que deve estar presente aí em pelo menos 1/3 das unidades federativas, deve estar presente pelo menos em 9 unidades federativas do Brasil. Tudo bem? Meus amigos, está aí na tela para vocês. Deixa eu até diminuir um pouquinho o zoom, para que de repente, se alguém quiser tirar algum print, né? De modo a memorizar esses legitimados do artigo 103 da Constituição da República. Muito bem, está aí, tá? Nós temos aí no primeiro bloco, em tese, né, as 3 pessoas mais destacadas, mais importantes. No segundo bloco, nós temos as mesas mais relevantes, né, das casas legislativas. E, por fim, nós temos aí as 3 entidades, né, 3 ou 4 entidades mais importantes, ok? Esses, então, são os legitimados. Como eu disse há pouco para vocês, me parece que vale muito a pena mesmo, né, decorar, memorizar, porque isso frequentemente é objeto de cobrança em questões de prova, tá? Já fiz muitas questões, muitas mesmo, né, em que o ponto central era justamente compreender aqui esses legitimados. Muito bem. Continuando aqui a nossa abordagem sobre controle, pessoal, é necessário termos em mente aqui as ações do controle concentrado de constitucionalidade, no sentido de nós verificarmos qual é o objeto dessas ações. Vamos ser aqui bem diretos, até para que eu não possa cansá-los. Gente, a ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ter objeto, né, e veja bem, eu estou aqui falando do controle federal de constitucionalidade, tá? Aquele que é feito pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em conta a Constituição da República ou bloco de constitucionalidade. Tudo bem? Jóia. Aqui, pessoal, segundo o próprio artigo 102, está aqui embaixo, artigo 102, inciso 1, a linha A, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade pode ser leis federais ou estaduais. Leis federais e leis estaduais, tá? É que podem ser questionadas, podem ser impugnadas no Supremo Tribunal Federal por supostamente estarem desrespeitando a Constituição da República, o bloco de constitucionalidade. Percebam que leis municipais não são objeto da ação direta de inconstitucionalidade, tá? Elas estão fora aqui. As leis municipais, elas não podem ser impugnadas no Supremo, tá? Tendo em conta a Constituição da República, viu? Isso não é possível por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem. E a ação declaratória, pessoal, a ação declaratória de constitucionalidade, diferentemente, tá? Ela somente pode ter por objeto leis federais. Então, se cair na sua prova, por exemplo, que determinada lei estadual, né, ela foi impugnada por meio de uma ação declaratória de constitucionalidade, pode ter certeza de que a assertiva está incorreta, porque só leis federais podem ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Inclusive, pessoal, a finalidade da ADC é justamente colocar um ponto final em eventuais controvérsias sobre a interpretação e a aplicação de leis federais. Tá? Essa é a grande finalidade. Então, somente é possível você verificar, né, ou você impugnar uma lei federal nesse sentido, né, de que existe ali uma controvérsia na sua aplicação, se realmente já houver um tempo, né, de vigência da lei federal. Né, não dá para se verificar essa controvérsia com 2 meses, 6 meses de vigência, precisa esperar um tempo, né, maior de maturação para que a lei possa ser aplicada e interpretada, né, pelos tribunais brasileiros. E por isso mesmo, já que a finalidade é colocar um ponto final, né, em eventuais discussões sobre a aplicação de uma lei no país, em todo o Brasil, somente lei federal pode ser objeto da ação declaratória de constitucionalidade. Perfeito? Gabriel, mas e a DPF? Pessoal, a DPF é uma ação constitucional subsidiária. Ela é subsidiária. Ela será possível, pessoal, ela poderá ser proposta quando não for caso de ADI, quando não for caso de ação declaratória de constitucionalidade. Né? Digamos, usando aqui uma linguagem do direito penal, né, ela é a última ratio. Tá? A DPF, usando a linguagem do direito penal, é o soldado de reserva.
Não sendo possível as demais ações do controle concentrado, aí sim nós podemos pensar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? Só que tem um detalhe. Eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos aqui envolvendo a DPF que são de suma importância. Tá? De suma importância mesmo. Perfeito? Olha só. Olha só o parágrafo único aqui, pessoal, do artigo 1º da Lei 9882, tá? Lei 9.882, que é de 99. A lei da DPF, né? A lei que rege esta ação do controle concentrado. Ela vai dizer assim, ó, caberá também à DPF, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional, sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, eu quero te dizer o seguinte, né, para início de conversa aqui. Eu quero te dizer que lei municipal só pode ser impugnada no Supremo Tribunal Federal, né, pela via do controle concentrado de constitucionalidade, tá? Naquele controle em que a decisão do Supremo, né, ela tem efeito vinculante, erga omnes, vale para todo mundo, etc. Somente é possível questionar lei municipal no Supremo perante a Constituição da República por meio de ADPF. Não é possível. Lei municipal não compõe o objeto nem da ADI nem da ADC. Lei municipal, somente ADPF, lá no controle concentrado de constitucionalidade. Então, isso é muito importante. Agora veja, pessoal, toda vez que se pretende questionar no Supremo Tribunal Federal, perante a Constituição da República, perante o bloco de constitucionalidade, né, determinada lei anterior à Constituição da República, né, toda vez que se pretende, repito, questionar no Supremo, no controle concentrado, né, alguma lei que é anterior à Constituição, a ação adequada, a ação própria, será necessariamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Necessariamente. Então imagina só, isso é muito recorrente, né, na prática. Se pretende questionar perante a Constituição determinado dispositivo do Código Penal, né, que é lá da década de 40, né, determinado dispositivo do Código de Processo Penal, que também é anterior à Constituição. Qual que será o instrumento? Qual que será a ação própria? Eu te respondo, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Fiquem muito atentos aqui a esse detalhe, ok? E aí, na sequência, eu coloquei para você aqui, ó, o artigo 4º, parágrafo 1º, que vem tratar exatamente daquele ponto que eu já comentei com vocês há pouco, né? Ou seja, acerca da residualidade, acerca da subsidiariedade da ADPF. Meus queridos, a ADPF somente é cabível quando não houver outro instrumento apto, tá, a solucionar aquela controvérsia acerca da compatibilidade da lei, né, ou do ato normativo com o texto constitucional. Só. Ela é residual. Então, não cabe ADI, não cabe ADC, não tem outro instrumento capaz de resolver essa controvérsia. Aí sim, nós podemos nos valer da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá? Isso está posto aqui no parágrafo 1º do artigo 4º. Artigo 4º, né, importante mencionar, da lei da DPF 9882. Diz assim, ó, não será admitida a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Perfeito? Pessoal, me permitam aqui um penúltimo comentário acerca do controle concentrado de constitucionalidade, tá? Penúltimo comentário, que é o seguinte, e você vai me prometer realmente gravar isso que nós vamos aqui registrar agora na nossa revisão de véspera, tá? Qual que é o comentário, Gabriel? Não cabe ADI para declarar inconstitucional súmula vinculante. Não cabe ADI para declarar inconstitucional súmula vinculante. Tá? É muito frequente, pessoal, aparecer nas provas a seguinte questão. ADI, tá? Ou melhor, súmula vinculante, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? É possível propor uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, uma ADI,
para que a súmula vinculante seja declarada inconstitucional? Resposta: não é possível. Não é possível. Isso está, pessoal, mais do que resolvido, mais do que pacificado. Por quê, Gabriel? Não é possível, gente, porque nós temos aqui meios próprios para que a súmula vinculante seja, por exemplo, declarada, para que ela seja cancelada, revisada. Lembram que eu comentei lá no começo da nossa aula de hoje, da nossa aula de revisão de véspera, que o Supremo Tribunal Federal pode, de ofício ou por provocação, criar, revisar ou cancelar enunciado de súmula vinculante. Lembram disso? Pois bem, pessoal. O Supremo pode, de ofício, se ele entender que é o caso, se ele entender que a súmula já está superada, não se aplica mais, ele pode, de ofício, perfeitamente cancelar a súmula vinculante. Ou então, por provocação, por provocação daqueles que têm legitimidade para propor as ações do controle concentrado. São aqueles legitimados que eu te ensinei a memorizar, lá do artigo 103 da nossa Constituição. Então, de uma vez por todas, súmula vinculante não pode ser impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Agora, pessoal, eu quero chamar muito a atenção de vocês sobre um tema envolvendo o controle concentrado que é extremamente fundamental. Tá? Eu nem diria que é importante, eu diria que ele é fundamental. Ele é muito cobrado em provas e você precisa realmente estar atento. Tá? Diz respeito à possibilidade de o judiciário realizar controle preventivo de constitucionalidade. O que é isso, Gabriel? Pessoal, imagina só. Determinado projeto de lei está tramitando ali nas casas legislativas, ou de repente, determinado projeto que visa alterar o próprio texto constitucional. Isso é mais presente em relação às emendas à Constituição. Então, o Congresso Nacional está ali reunido para discutir, debater, acerca de uma proposta de emenda constitucional, portanto, que pretende alterar o texto da Constituição da República. Muito bem. Será que é possível nós controlarmos a constitucionalidade dessa proposta de emenda à Constituição no Poder Judiciário? Porque, pessoal, notem, em relação ao próprio legislador, ele pode fazer esse controle. Perfeito. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, ela serve justamente para isso, para poder controlar a constitucionalidade dos projetos, das propostas legislativas. Mas pode o judiciário, nesse momento, nesta fase, pode ele realizar controle preventivo, prévio de constitucionalidade? Resposta: excepcionalmente é possível, pessoal. Isso vai acontecer por meio de um mandado de segurança, tá? E aí muitos estarão se perguntando, mas professor, eu aprendi ao estudar remédios constitucionais que mandado de segurança é um remédio constitucional, é uma ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo. Pois bem, qual direito líquido e certo está sendo protegido aqui agora? Meus amigos, o direito líquido e certo ao devido processo legislativo. O direito líquido e certo que os parlamentares têm de participar de um processo legislativo rígido, de participar de um processo legislativo que está em conformidade com a Constituição. Então, notem, se de repente o Congresso está discutindo uma proposta de emenda constitucional que visa, meus amigos, imagina só, alterar ali as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, essa proposta legislativa de alteração da Constituição, ela é manifestamente inconstitucional. Ela é, eu diria, absurdamente inconstitucional. De maneira que, nesses casos, pessoal, imagine vocês uma proposta de emenda constitucional que contraria as cláusulas pétreas. Neste caso, meus queridos amigos e amigas, o que pode acontecer? O parlamentar, o deputado federal ou senador, o parlamentar da casa onde a proposta de emenda está tramitando, ele pode impetrar o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. E dizer o seguinte: olha, Supremo, eu quero que você paralise a tramitação dessa proposta de emenda constitucional porque ela é absurdamente inconstitucional. Porque ela realmente contraria o texto da Constituição da República. E nós não podemos aqui discutir, nós podemos sequer discutir
uma proposta de emenda constitucional que, por exemplo, viola uma cláusula pétrea. Percebeu? Imagina só, uma PEC, pessoal, que vem aí violar o próprio pacto federativo, né, estabelecido entre os entes da federação. Uma PEC que venha violar aí a questão, né, o caráter secreto do voto, né, voto direto, secreto, voto direto, secreto e periódico, cláusula pétrea. Isso poderia perfeitamente desencadear um mandado de segurança para que o Judiciário Supremo paralise a tramitação da proposta legislativa. Perfeito? A propósito, meus amigos, eu quero aqui recomendar muito assim carinhosamente que vocês possam aqui memorizar as cláusulas pétreas do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Tá? Porque isso aqui tem uma recorrência absurda em provas e você não pode perder uma questão, né, por desconhecer quais são as cláusulas pétreas. Então, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, né, a separação de poderes e também os direitos e garantias individuais. Eventuais propostas legislativas, meus amigos e amigas, propostas de emenda à Constituição, que atentem contra essas cláusulas pétreas, elas podem sim, né, aqui desencadear o controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Veja, sequer existe uma lei, sequer existe uma espécie normativa. Ela está sendo gestada, está na fase de projeto, de discussão, de aprovação. Mas mesmo assim, excepcionalmente, o Poder Judiciário pode realizar esta modalidade de controle. Tá bom? Pessoal, isso aqui tem uma relevância ímpar e se eu fosse você, ficaria muito atento porque já foi muito cobrado em provas anteriores. Ok? Muito bem, pessoal. Dando sequência aqui na nossa abordagem, vamos falar agora um pouco acerca de medida provisória. Um instrumento extremamente polêmico, né? Justamente porque aqui nós temos uma situação em que o Executivo está exercendo de maneira excepcional, de forma atípica, função legislativa. É uma situação em que nós temos um instrumento em que o Executivo ele vai legislar, ele vai desempenhar uma atividade que não é dele, ele vai desempenhar uma atividade que tipicamente pertence ao legislador, mas que, por força, né, do próprio texto constitucional, por força da vontade do nosso Constituinte, de maneira excepcional, pode o chefe do Executivo legislar por meio dessa ferramenta chamada medida provisória. E aí, pessoal, vale a pena lembrar que nós temos dois pressupostos constitucionais muito importantes, né, que autorizam o chefe do Executivo adotar medida provisória. Qual seja? Relevância e urgência. E uma vez adotada a medida provisória, ele precisa submeter esta medida provisória à apreciação do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso ele vai apreciar a medida provisória de maneira a controlar a sua constitucionalidade. Então, tem que ter relevância, tem que ter urgência. Meus amigos, algumas matérias não podem ser abordadas, exploradas, não podem ser objeto de medida provisória, tá? E aqui eu quero comentar algumas com vocês, né? Aqui, infelizmente, nós temos que efetivamente memorizar, né? Ou pelo menos ter uma familiaridade com o texto legal, tá? No que toca aos temas que não podem ser tratados por medida provisória. Quais são os mais cobrados em prova? Primeiro aqui, ó, inciso 1, a linha A do parágrafo 1º, né? Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. São temas estranhos, incompatíveis com medida provisória. Perfeito? Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Perfeito? Bom, o que mais, Gabriel? Direito penal, tá? Penal, processual civil. Então, pessoal, processo penal e civil e direito penal é incompatível com medida provisória. Ah, Gabriel, mas espera aí. A linha B não traz aqui no seu rol direito civil. Não traz. Então, notem vocês que alguma questão, algum aspecto que diga respeito a direito civil pode sim ser objeto de regulamentação por meio de medida provisória. Tá? Muito bem. O que mais, Gabriel? Pessoal,
planos plurianuais, né? Leis orçamentárias no geral, né? Questões orçamentárias igualmente não podem ser objeto de medida provisória, né? Pessoal, as leis orçamentárias, o projeto de lei correspondente, né, das leis do orçamento, são projetos de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Muito bem. Mas mesmo assim, né, mesmo esse assunto sendo da iniciativa do Poder Executivo, né, do chefe do Executivo, mesmo assim, não se admite medida provisória sobre esses temas. Justamente porque as leis orçamentárias têm que passar pelo crivo do Poder Legislativo. Tá? Gente, olha, quando o presidente da República, por exemplo, ele edita uma medida provisória de forma unilateral, a partir da sua publicação, ou seja, antes mesmo de ela ser apreciada pelo Congresso Nacional, ela já produzirá os seus efeitos jurídicos. Então, veja, seria muito grave permitir que o chefe do Executivo, né, tratasse de temáticas relativas ao orçamento público por meio de medida provisória. Por isso que não pode. Tá? Somente é possível, pessoal, medida provisória versar sobre orçamento público em uma situação excepcional. Qual que é, professor? Aqui, ó, em relação aos créditos extraordinários, tá? Para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como, por exemplo, aquelas decorrentes de guerra, comoção interna, calamidade pública. Então, imagine você que nós temos aqui uma situação envolvendo, né, situação de guerra, comoção interna, calamidade pública, né? Bom, nessas situações excepcionais, justamente porque a medida provisória ela está alicerçada na relevância e na urgência, para esses casos, pessoal, é possível criar crédito extraordinário, né? Ou seja, é possível tratar de orçamento público por medida provisória, justamente por conta do caráter excepcional da situação, né? Qual seja aquelas decorrentes de guerra e também comoção interna e calamidade pública. Então, excepcionalmente é possível, mas de regra não existe esta autorização constitucional. Perfeito? Muito bem. Pessoal, também não cabe, né, medida provisória sobre assuntos que são reservados à lei complementar. Tá? Lei complementar e medida provisória não conversam, são incompatíveis, então muito atento a esse detalhe. E vale a pena comentar também, pessoal, o tema medida provisória e impostos. Será que a MP ela pode instituir novos impostos? Isso é possível, pessoal? Será que a medida provisória ela pode aumentar a alíquota de impostos já existentes? Olha que interessante isso, pessoal. É possível. Tá? É possível que sejam criados impostos, tá? Ou então que sejam majoradas as alíquotas de impostos já existentes por meio de medida provisória. Mas olha só que interessante. É necessário, pessoal, observar aqui aquela regra constitucional de natureza tributária referente à anterioridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eventual imposto instituído ou que teve a sua alíquota aumentada por medida provisória somente poderá ser cobrado, pessoal, no exercício financeiro seguinte àquele em que a medida provisória foi convertida em lei. Gabriel, você pode traduzir isso para nós? Posso, pessoal. Vamos compreender isso com mais detalhes. Gente, o sonho de toda medida provisória é se tornar lei, né? A ideia aqui é a seguinte: o presidente, em razão da urgência e da relevância, ele cria um ato normativo que não é uma lei, mas que tem força de lei, chamado medida provisória, mas que o destino, né, desta medida provisória é ser lá na frente convertida em lei. Muito bem. Para que o imposto seja cobrado, tá? Esse novo imposto seja cobrado, né? Ou então para que o imposto com a nova alíquota seja cobrado, é necessário que esta medida provisória tenha sido convertida em lei. Sem ser convertida, esquece, já era, porque não vai acontecer, em regra. Tá? Eu não vou tratar aqui agora das exceções, mas em regra não pode acontecer. Perfeito? Então veja, se esse imposto só pode ser cobrado depois da conversão em lei, é necessário, pessoal, observar
em razão da segurança jurídica, a anterioridade tributária. Eu só posso cobrar o novo imposto, tá, ou o imposto aumentado, no exercício financeiro seguinte àquele em que a medida provisória foi convertida em lei. Imagina o seguinte, imagina que neste ano, no ano que nós estamos, em 2024, o chefe do executivo edita uma medida provisória, né, criando um novo imposto. Perfeito. Apenas em 2025, apenas no ano seguinte, em 2025, esta medida provisória é convertida em lei. Joia. Pois bem, pessoal, em razão da anterioridade tributária, esse novo imposto só pode ser cobrado no ano de 2026. Porque a medida provisória de 2024 só foi convertida em lei em 2025. Logo, por conta da segurança jurídica e para se respeitar aqui, né, a previsibilidade, né, dos contribuintes, esse novo imposto só poderá ser cobrado no ano de 2026. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Tema que está aqui estampado no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. Meus caros e minhas caras, bom, aqui esta é uma revisão, né, de véspera, é uma aula rápida, é um bate-papo mais direto, mais objetivo, mas eu espero, francamente, do fundo do coração, ter aí contribuído para a revisão de vocês em direito constitucional. Espero, sinceramente, que todos possam fazer uma excelente prova e possam, né, com essas considerações, acertar aí algumas questões de direito constitucional. Vamos juntos? Precisam de mim, estou aqui à disposição, lá no Instagram, @Prof. Gabriel Canedo. Forte abraço, uma excelente prova a todos vocês.